Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delberes, eu sou professor e diretor no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e nesse vídeo a gente dá continuidade ao curso, a versão resumida do curso Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, Introdução à Smart Grid, com o cálculo do fluxo de potência. O fluxo de potência é uma técnica para se obter a variação de tensão nos sistemas elétricos. Ele pode ser utilizado tanto em nível de transmissão como em nível de distribuição, e os métodos mais comuns para utilização ou para cálculo de fluxo de potência é o método Newton-Raphson e o método de Gauss-Seidel, que vocês aprendem na universidade. O que nem todo mundo sabe é que existem outras técnicas ou técnicas alternativas para redes elétricas de distribuição ou micro-redes. E uma dessas técnicas que eu vou passar hoje para vocês é o método backward-forward. O método ele se chama assim, ou ele se chama método da varredura, né? Alguns autores gostam de chamar assim porque ele varre o sistema de distribuição. O sistema de distribuição em nível de média tensão, em geral, é um sistema radial. Então ele varre o sistema de distribuição voltando do último nó para o início, lá para a subestação, e depois ele volta na etapa forward, ele vai calculando, volta calculando correntes e vai calculando tensões até o nó final. Bom, o cálculo do fluxo de potência, como eu comentei, ele permite que a gente calcule tensões, variações de tensão pela rede elétrica. E a partir dos cálculos das tensões, que são a parte mais difícil do cálculo do fluxo de potência, todos os outros cálculos de cálculo de corrente, fluxo ativo, reativo, perdas elétricas ficam triviais, ficam relativamente fáceis de ser calculados. O que eu vou mostrar para vocês nessa aula é como esse método funciona, né? Como o método backward-forward funciona. E para isso eu vou utilizar uma rede bastante simples, um sistema radial com um único alimentador de 4 barras, de 4 nós. E nessas barras vão ter dois tipos de carga. Uma carga modelada pelo modelo potência constante, ou seja, não há variação de potência associada às variações de tensão, e uma com o modelo admitância constante, que é o inverso do modelo impedância constante, né? Esse modelo aqui poderia ser impedância constante, ou seja, em que a potência varia, né? Tem uma variação com o quadrado da tensão, né? Dois modelos de carga, como a gente viu na outra aula. Podia ter um outro modelo de carga aqui, que a gente pode chamar, sei lá, de zip, né? Poderia. Ou um outro modelo, né, que a gente pode chamar de P0 alfa, um modelo exponencial, também poderia. Enfim, os modelos de carga, esse método ele permite que você utilize diferentes modelos de carga aí no processo de cálculo. Bom, então como eu falei, o método backward-forward ele consiste em algumas etapas, iniciando pela etapa backward e depois a parte forward, né? Inicialmente a gente precisa, assim como acontece nos métodos de Newton e Newton-Raphson e Gauss-Seidel, a gente precisa chutar alguns valores de tensão. Assim como acontece também em nível de transmissão, as tensões e os ângulos ficam próximos de um PU. O resultado do cálculo do fluxo de potência vai gerar tensões e ângulos de tensões próximos de um PU. Portanto, chutar valores de tensão igual a um PU em todas as barras não é um chute absurdo. É isso que a gente vai fazer nessa etapa. Bom, se a gente calculou as tensões aqui, né, se a gente chutou, né, valores de tensão aqui, a gente agora pode calcular correntes. A gente pode calcular as correntes que descem aqui por essa potência constante e as correntes que sobem aqui por essa potência constante, por essa expressão aqui, ó. A corrente que desce pelo modelo potência constante é o conjugado da potência dividido pela tensão. E a corrente que sobe, né, o sinal negativo é para indicar que sobe,
pelo modelo admitância constante é a admitância multiplicado pela tensão. Beleza, então a gente vai fazer isso para todas as barras do sistema, né? E combinar, né, os dois modelos de carga a fim de obter as correntes. Agora a gente tem os elementos para aplicar a chamada etapa backward. E essa etapa backward consiste em acumulando essas correntes aqui, ó, da última até chegar na subestação, de maneira que a gente possa obter as correntes de linha. Então, a corrente que vai de 3 para 4, né, do nó 3 para o nó 4, é a corrente 4. A corrente que vai de 2 para 3 é a corrente I34 mais a corrente I3. E assim por diante até chegar na subestação. Agora a gente tem a primeira lei de Kirchhoff satisfeita nesse processo de cálculo. E como a gente tem a tensão dada na subestação, que a gente impõe através do OLTC ou mesmo do transformador de potência, a gente pode estimar o cálculo da queda de tensão, né? E de que maneira a gente vai fazer isso? Dado a tensão na subestação, a gente multiplica Z12 por I12, portanto a gente tem a queda nesse trecho de linha, e aí com essa queda a gente subtrai dessa tensão aqui para estimar a tensão na barra 2. Ficaria assim: V2 é igual a V1 menos Z12 e 2. V3 é igual a V2 menos Z23 e 23. V4 é igual a V3 menos Z34 e 4. Tá? E a gente pode fazer isso para N nós do sistema, né? Independente do tamanho. A única restrição que a gente precisa levar em conta nesse caso é que o sistema tem que ser radial. Beleza, e nesse passo a gente satisfaz a segunda lei de Kirchhoff. Portanto, a gente tem correntes e tensões satisfazendo as duas leis de Kirchhoff. Esse resultado seria aceitável se a potência que a gente consegue estimar, que é fruto da combinação da corrente e da tensão, for semelhante à potência que a gente tem em cada uma das barras. Ou seja, a potência que a gente calcula pelo produto da tensão vezes a corrente conjugado menos, ou seja, descontando a parte do modelo admitância constante, for igual à nossa potência especificada, né? E aí a gente pode separar, para ser ainda mais preciso, a parte ativa da parte reativa, né? Já que S2, a potência no modelo potência constante é P2 mais JQ2. Beleza, então a gente vai comparar a potência ativa e potência reativa em todos os nós. Se em módulo a diferença for menor do que uma tolerância que a gente vai estabelecer, ou seja, um número muito pequeno, esse resultado é o resultado do fluxo de potência. As tensões e as correntes refletem o resultado do fluxo de potência. Se não, a gente volta lá para o passo 2, em que a gente precisa calcular recalcular as correntes a partir das tensões, as correntes nas barras, depois calcula as correntes nas linhas, depois recalcula as quedas de tensões e volta a testar a convergência. Bom, para considerar, para fazer um cálculo de fluxo de potência, eu vou considerar um sistema de 19 barras, em que a potência em cada uma das barras, potência ativa, vai ser de 0,05 PU, e na barra 19, que é essa última barra aqui, ó, essa última barra aqui, vai ser de 0,5, ou seja, 10 vezes maior. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero induzir esse sistema a uma queda de tensão mais significativa. Então eu vou colocar lá na última barra uma carga bem grande e a tensão vai cair bastante. Aí depois eu vou colocar dois geradores de 0,05 na barra 5, né, uma geração de 0, por isso que está negativo aqui, ela vai entrar como uma barra de geração. Não vou fazer controle de tensão na barra 5 e na barra 10.
e depois eu vou colocar mais 2 geradores, além da barra 5 na barra 10, também na barra 14. Vou entrar no MATLAB agora e vou fazer essas 3 simulações para a gente ver como é que vai ficar o resultado do fluxo de potência. Então vamos lá. Vou pegar o primeiro caso em que eu só tenho aquele nível de carregamento maior no sistema lá na barra 19. Esse gráfico ele mostra a queda de tensão que eu tenho em cada uma das barras do sistema. E essa linha aqui, ó, em amarelo, ela é a linha onde você tem aproximadamente, que é a linha que define o limite de tensão que não deve ser violado pela ANEEL, do lado de baixo. Do lado de cima a gente tem essa outra linha aqui, ó, 1.05, que é o limite para não ser violado pelo lado de cima. Então, por esse gráfico, a gente vê que praticamente todas as barras desse sistema violaram o limite de tensão por baixo, né? Então, esse sistema ele deve ser fortemente penalizado em função desse baixo nível de tensão. Agora vamos colocar a geração distribuída para ver o que a geração distribuída ajuda ou atrapalha. Então nesse caso, ó, você percebe que há uma pequena melhora aqui nos níveis de tensão. Aqui algumas barras que antes estavam mais para baixo elevaram o nível de tensão, mas ainda a maior parte das barras do sistema tem tensões abaixo de 0,95 PU, né? O que claramente, né, mostra que há um limite de violação estabelecido lá pela ANEEL, que tem um limite de uma variação permitida de 5% para cima, 5% para baixo, né? Agora 5% para cima está aqui, ó, nessa linha vermelha. Então vamos colocar mais geração distribuída para ver se melhora ainda mais esse negócio. Então, com as 4 barras de geração distribuída, a gente vê que todo mundo, né, todas as barras do sistema ficam dentro dos limites estabelecidos pela ANEEL, né? Então essa simulação foi feita em MATLAB, em que a gente foi colocando mais geração distribuída no sistema. É claro que do mesmo jeito que havia um problema de queda de tensão e a geração distribuída contribuiu, pode ser que em determinados momentos a gente tenha um problema de elevação de tensão e a geração distribuída pode atrapalhar também. Então, essa é a dificuldade de você lidar com geração distribuída nos sistemas de distribuição. O controle da tensão vai ficando cada vez mais difícil e a gente vai ver nas próximas aulas como a gente pode mitigar esse problema. O que a gente viu aqui hoje foi uma alternativa, que é o método de backward-forward para cálculo de fluxo de potência, uma alternativa aos métodos tradicionais. Esse é um método que pode ser utilizado mais em redes de distribuição. E o cálculo da variação de tensão no sistema de distribuição e micro-redes é cada vez mais importante em um cenário que você tem forte penetração de geração distribuída, né, em que os níveis de tensão agora não vão ser só analisados pela queda de tensão, vai começar a ter elevação de tensão, eventualmente a gente vai sair dos limites por baixo, mas também pode sair por cima com a geração distribuída. Uma alternativa para isso são os reguladores de tensão, que a gente vai ver na próxima aula, e bancos de capacitores, né, que esses caras vão ser cada vez mais demandados nas redes elétricas inteligentes. Ok? Então a gente fica por aqui, até a próxima aula. Tchau!